E agora chamo ao palco para a nossa terceira conversa um trio, porque aquela terceira cadeira não é só para eu me sentar. Temos a Paula Saldanha. Temos a Letícia Figueira. E temos a Helena Pestana. Portanto, alguém vai ter que ficar sem massagem. De uma forma muito rápida, e a conversa já perceberam, é entre vocês e não comigo. De uma forma muito... Eu vou começar pela Helena, porque é a pessoa que eu acabo por conhecer melhor e com a qual estou mais à vontade. Esta senhora, a Helena Pestana, é uma pessoa muito, muito emotiva, é uma pessoa muito doce, é uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho humanitário a todos os níveis brutal. É uma guineense nascida na cidade de Bolama, portanto, preta retinta como aquelas senhoras que ali estão, não é verdade? Crispina, obrigado pela tua presença e pela tua amiga também. Portanto, são ambas do mesmo país, têm um sangue africano a correr nestas veias, que é uma coisa lindíssima. E a Helena, entre muitas coisas que faz, é a responsável, não criadora, mas a responsável pela Associação Presença Feminina, que basicamente o trabalho dela, o trabalho deles, é dar guarida e dar apoio às mulheres e aos homens que são vítimas de violência doméstica. Fiquei a saber que tu, Marta, também em tempo foste voluntária da Presença Feminina, não é verdade? A Helena Pestana é uma pessoa com uma capacidade de iniciativa muito grande. É a ela que se deve também a criação da Associação da Mulher Africana, creio que estou a dizer bem? Não. Não? Então, não temos a Associação de Mulher Africana. Não. Mas não. Nós temos um núcleo na Associação de Presença Feminina. Mas não é uma associação. Não é associação. A associação que nós também apoiamos a Constituição, juntamente com o Instituto de Mediação Familiar da Madeira, foi a Associação, a CIGRAM, a Associação de Ciganos. Pronto, que eu também ia referir que foi responsável... concreto, uma associação, nós lutamos por isso há muito tempo, principalmente, talvez, para criarmos uma associação de apoio aos jovens africanos na Madeira, porque neste momento é uma necessidade e é um dos grupos que nós apoiamos, são jovens estudantes. E disso já falaremos. Isso seria... Disso já falaremos. Depois temos aqui a Paula Saldanha, que dos tatamis regionais salta para... Temos um terceiro microfone ou não? Está por aqui. Que dos tatami regionais, não sei se a maioria, ou se as pessoas sabem o que é um tatami. Tatami são aqueles tapetes de judo. Quem é que não tem microfone? Pronto. Dos tatamis regionais passa para a arbitragem internacional de judo, não sei se estou a dizer... continua a ser da mesma modalidade. Da mesma modalidade. E temos aqui a Letícia Figueira, que também é uma mulher com uma capacidade de vingar na vida e que é polícia, que é uma coisa que, enfim, cada vez é mais comum, naturalmente, já não há assim tão poucas mulheres polícias quanto isso, mas basicamente o convite para estares aqui, Letícia, que até eu fiz um bocadinho de força, é multas de estacionamento, como é que eu resolvo contigo? Para já isso não é a minha área. Não importa, mas há sempre um colega lá dentro que resolve o assunto. Não? Não. Não queres ter nada a ver com multas? Deve ser muita gente a pedir. Olha, tira-me lá aquela multa. A seguir. É? Não. Então não me safei desta vez. Quem é que convidou a Letícia? Estás chumbado. Para onde já cá não estás, meu? Ele tira. Pronto. Portanto... desculpa? Ele tira, sem problemas. Ele tira-te as multas? Claro que sim, ele é que convidou-me. Está certo, é assim. Vamos dar uma graxazinha. Minhas senhoras, conversem umas com as outras. Temos uma mulher polícia, temos uma mulher, não sei como é que é dizer o que é que a senhora é, uma associativista, digamos assim, e temos aqui uma praticante de judo, que não é só praticante, já foste, continuas a praticar. Sim, tenho agora, obrigatoriamente que continuar a praticar, porque sou técnica de judo, portanto tenho um clube que... onde dou treino e onde de alguma forma preparo os jovens para as competições, e para ser árbitra tenho que continuar a estar ligada à modalidade, a ver judo todos os dias, não só a nível do clube, mas também a nível nacional e internacional. Há aqui algum movimento, não sei, alguma manobra, não sei se a palavra está certa, de judo, que possamos fazer?
Se não. o António- O se o Vasco, An- o Vasco oferece para... Não, mas eu podia ser o António. Então vamos lá. O que é que E vamos fazer? ajudo, mas é para tirar os para sapatos? cair no chão, é para cair no chão. É para aqui no chão. É para aqui no chão que eu estou a dar cambalhotas por esse mundo fora, por isso não há problemas. Ok. Sim, pode ser. Então fazemos aqui daqui a Sim, uma bocadinho, coisa assim. antes que eu fuja. Helena, por entre tantas frentes em que estás envolvida, qual é aquela que, passados estes anos todos em que tens vindo a trabalhar e desenvolver a tua missão, aquela que te é, sem desprimor para com as outras, aquela que te é mais querida, aquela que te entra mais no coração, Helena? Não sei responder concretamente, porque é assim, em todas as missões que eu me envolvi, tirando a que atualmente está em preparação, mas que vem de há muitos anos esta parte, de 64 anos talvez, desde a data que eu fui concebida e nasci na ilha de Belama, na Guiné-Bissau. Lindíssima. No arquipélago dos Bijagós, numa das 88 ilhas do arquipélago dos Bijagós. Desde esse tempo, e por 16 anos, eu tive um percurso em África, de língua e expressão portuguesa, portanto, a Guiné, por 5 anos, 3 anos e meio Angola e 8 anos Moçambique. E neste percurso todo, quando ainda há pouco falavam nos homens, e na importância e no respeito pelos homens, estes meus 16 anos foram marcados, essencialmente, por presenças masculinas. Eu vivi sempre em ambiente militar, meu pai era do exército português, e eu vivi em quartéis, em bairros militares, maioritariamente com presença de homens, porque a minha mãe foi das não muitas, mas das mulheres corajosas que sempre neste período acompanharam os maridos. Minha mãe fez os 5 anos da Guiné, minha mãe fez o tempo todo de Angola e o tempo todo que o meu pai esteve em Moçambique. E esse acompanhamento nós sabemos que fez a diferença. E deste tempo da Guiné, de Angola e de Moçambique, eu tive 3 homens que marcaram a minha vida muito especialmente, para além do meu pai, claro, mas 3 de referência de cada um dos países. O Figueiredo, porque os militares, vocês sabiam, nós tínhamos uma pessoa que fazia os trabalhos em casa. E eu tive um cuidador, eu não tive uma cuidadora, eu tive um cuidador, um homem grande, eu tenho fotos deles, quem quiser na associação eu posso mostrar, em que eu lhe dou aqui pelo joelho. Portanto, vocês estão a imaginar uma menina de 3 anos e 4 anos, ao lado de um homem preto, como bruma, e alto como uma montanha, e tranquila ao lado dele, um homem que em todas as fotografias que vocês puderem ver minhas, ele está sempre, ou está ao lado, ou está atrás, ou está ao lado, me protegendo. Então, consegue imaginar como é que eu, tantos anos depois, estou na defesa das mulheres por causa de homens que as maltratam. Um homem que eu tenho de referência na Guiné. Em Angola tive outro de referência, na mesma condição, uma pessoa que tinha que estar connosco, um soldado, que, inclusive, cuidava de nós, de mim e da minha irmã, e ficava connosco à noite, e a minha mãe e meu pai saiu. A minha mãe hoje não me quer sequer que eu diga isto, que ela diz, filha, se vais dizer, vão dizer que nós fomos negligentes. A sério. Mas eu sei que se tivesse havido algum problema com aquele homem grande preto, o segundo grande preto, eu já tinha, na Guiné, poderia não ter consciência, mas aí eu estava sempre em ambiente. Se me tivesse acontecido alguma coisa, eu já sabia e tinha noção e me lembrava se algo mal me tivesse feito. Eu só me lembro de tantas vezes de ele abrir a porta para ver se estava tudo bem comigo e com a minha irmã. E a minha mãe saía e o meu pai tranquilos. Portanto, o segundo homem de referência, que eu não sei o nome, porque nós só o conhecíamos por 94. Era o nome de soldado, porque eram soldados do exército, naturais da terra, mas que serviam o exército português. E o terceiro homem, novamente alto, grande, negro, preto, foi em Moçambique, o Francisco. Qualquer um destes 3 homens, cada vez que foi para os deixarmos, ou para eles nos deixar,
nós chorámos copiosamente. Eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu pai, discretamente. O de Angola pediu encarecidamente que o trouxéssemos com ele para Portugal. E o de Moçambique, não pouco, porque conseguiu. Nós tivemos todos que sair depois muito rapidamente. Então isto só para dizer que estar ligado a uma causa de defesa das mulheres nunca me põe nem nunca me vai pôr contra os homens. Claro. Entende? Nem sequer contra aqueles para quem as mulheres são maltratadas. Porque também são seres humanos e ninguém pode estar feliz também com os comportamentos que nós vemos. Eu estou aqui rodeada de uma pessoa que sei que tem raízes africanas, então por aqui eu estou em África. E aqui eu estou com a causa da Associação Presença Feminina. Muito bem. E a polícia é um dos nossos grandes parceiros, que eu só me lembro todos os dias, das vezes que nós vamos a casa pescar mulheres vítimas de violência para as levar para a casa-abrigo, e a segurança que nos dão é a polícia que nos acompanha e que nos faz fazer a segurança desse trabalho. Obrigada, eu não podia estar mais bem. Eu estou dos dois lados. Só um minutinho, só para dizer isto. Eu não sei qual a causa que eu mais posso defender, não é? Certo. Todas estas eu entrei, não por opção, digamos assim, de dizer eu sou feminista ou sou a favor... Porque, está a ver, todo este tempo eu não tinha sequer noção que se maltratavam as mulheres ou que havia algum problema. Eu vi todas as causas que eu vivi na Madeira, desde as crianças em instituição, acolhidas em instituição, foi o primeiro choque que eu vivi na Madeira, quando depois para cá vim, e quando iniciei a minha vida profissional como professora. Eu não sabia que havia tanta atrocidade e tanta coisa, mas vivi e enfrentei. A violência doméstica, eu não sabia também, não tinha a noção, vida em África é diferente, eu tinha outra vivência. As circunstâncias foi quando eu precisei de ir para uma escola de intervenção prioritária, num bairro de intervenção, que eu comecei a ver mulheres maltratadas. E procurei apoio numa instituição que se chama Presença Feminina. Muito bem. Está aqui a pessoa que me indicou, que eu pedi, mas onde é que eu vou levar estas mulheres? As mães dos meus alunos da escola. E minha querida colega Helena, que até hoje se mantém comigo na Presença Feminina, me disse, vai à Presença Feminina. E foi o meu primeiro encontro com a Presença Feminina. Muito obrigado. Agora vamos dar a palavra à Letícia. Letícia, conta-me acerca de ti, como é que nasce esta opção de enverdar por uma carreira de agente e que superações é que tiveste? Tiveste que lutar contra algumas contrariedades, alguém que não quisesse que tu seguisses por aí? Está à vontade, o palco é teu. Portanto, eu vivi numa família numerosa, os meus pais tiveram 11 filhos, eu sou a sexta, tiveram quantos filhos? 5 acima, 5 abaixo e eu meio. Tiveram quantos filhos? 11. Uau, uma equipa de futebol inteira. Benfica! Eu era do centro, ou seja, uma guerra de Lecheda. Então não tinha muitas opções de vida. Fui estudar, não queria ser polícia, nem nunca pensei em polícias, não. Fiz um part-time enquanto estava na escola, para ganhar um dinheiro. Houve um senhor que incutiu-me para ser polícia. E eu, já agora. Lá concorri, fui concorrendo e entrei. A pessoa que menos concordou foi o meu pai, que não queria, de todo. Mas mesmo assim, eles só souberam que eu ia quando eu passei o curso. Entretanto, fiquei em Lisboa um ano, a trabalhar, vim para a Madeira. Tu formas-te em polícia, desculpa interromper-te, lá ou... Estive em Lisboa um ano a trabalhar. Certo. Depois vim para cá, fiquei no Funchal até hoje, já tenho 23 anos. Tive muitas situações de violência doméstica. Minha mãe, inclusive, sofria muito de violência doméstica. E sempre que eu ia a um serviço de violência doméstica, já ia revoltada. Eu não podia ver os homens a fazer o que faziam, minha mãe. Mas também já fiz violência doméstica da mulher a bater num homem. Igual. Tive uma vez uma situação que o marido estava pelo tribunal
tinha que estar afastado de 150 metros mais ou menos, e ele introduzia-se na casa dela. E então tivemos, eu e o meu colega, a tarde toda à espera que ele aparecesse, e apareceu. Entramos em casa e ele foi a seguir pedido, mas uma meia laica. Pronto. E é assim, eu já estive em várias situações de serviço, agora faço serviço interno, faço às vezes na rua para gratificar os serviços extra. Mas preferes o serviço interno ou preferes estar na rua a acompanhar Eu situações gosto mais da rua, mas quando eu divorciei a minha filha, está ali, tinha 3 anos, Sim. e então convidaram-me para ir para dentro e eu, ok, optei, porque não conseguia conciliar as noites, mas gostava da rua. Mas eras muitas vezes chamada a intervir nessas situações de Sim, violências trabalhava domésticas? no carro de patrulha, fazia tudo. Carro fazia. de patrulha, portanto, ok. Sim, já fiz hospital, já fiz graduado de serviço, já fiz a escola segura, tive muitas vezes, já fui a casas retirar crianças dos pais que maltratavam. Há 23 anos disseste que és polícia. Sim. Foste olhado como um corpo estranho no meio de um meio que é A minha masculino? família, sim. Sim? Não, a nível masculino do trabalho, não senti de Foste todo. muito bem aceito, Sim. nunca sem problemas nenhuns a esse nível. Sim, recentemente eu senti, mas a partir de uma mulher, não do homem. Coisa que eu fiquei, nos tempos A que partir de uma correm, mulher, ok? não, nunca deveria acontecer. Mas de homens, não. Nem Jamais. nunca me senti inferior perante os homens, não. Muito bem. Helena, tivemos um episódio muito engraçado. Eu fui encontrá-la sem querer, bem, enfim, sabia que estava lá, mas fui encontrá-la em Bissau. Fui encontrá-la em Bissau, no 2017, creio eu. 2018. Encontrei-a em Bissau. Sim. Estivemos um bocadinho à conversa com a senhora sua mãe. Foi uma conversa extremamente agradável. Como ouvi também o José Silva Reis, que estava Sim. lá comigo na altura. E eu fiquei a saber que estavam a regressar à Guiné, passados quantos anos? 56 anos depois. É extraordinário. verdade. Que tipo de emoção é que alguém que deixa o local onde nasceu, tudo bem, que seria ainda uma criança, obviamente, Sim. que deixa o local onde nasceu regressar passados 56 anos? Indescritível. É assim, durante todos estes anos, depois de vir de Moçambique, eu vim de Moçambique em 75, depois disso eu não voltei à África, presencialmente, mas estive sempre no meu pensamento e o trabalho que temos hoje também na presença feminina ligado às nossas comunidades dos países de língua oficial portuguesa tem muito que ver com isso, com esta relação. Todo este tempo, a minha mãe e o meu pai sempre me falaram de todos os da Guiné, porque era o país o meu de nascimento, mas o que eu tinha menos lembranças, porque eu vim muito pequenina, não é? Claro. E tive um percurso por Angola e por Moçambique. À distância eu acompanhei sempre dentro do possível. Durante um tempo eu acompanhei algumas instituições à distância e tive muito tempo para voltar à Guiné por uma coisa muito simples, por medo, que é isso que eu não quero que ninguém, em tempo algum, faça. Medo do que se dizia, dos perigos e de tudo que lá podia existir. E eu nunca poderia voltar à Guiné sem levar a minha mãe. Claro. Porque todo o sentimento profundo eu tenho a partir dela. Então, em 2018, que eu já tinha ligação com a Companhia Missionária do Coração de Jesus, de onde nasceu a Bonche, portanto, que é uma cooperativa de empreendedorismo feminino. Isso é um pano de terra? Este é uma tira de um pano de pente. De dentro. Pano de terra Ok. é de Cabo Verde. Cabo Verde. Então peço desculpa. Mas estamos todos ligados. Ainda há pouco me perguntou, mas isso parece o pano de Timor. Eu disse, está tudo ligado, estamos todos ligados. Pano de pente na Guiné-Bissau é uma coisa profunda, que nós neste momento também estamos a fazer um trabalho e um intercâmbio com a Bonche, em que este pano é cultural. Certo. Ele é cultural, ele acompanha o povo do nascimento à morte. Todos os símbolos têm um significado profundo e é usado. E o que é que aconteceu com a Bonche, se me deixam só dizer isso, que é este orgulho grande que nós temos, que até há poucos anos atrás, Espina, se eu estiver a dizer alguma coisa errada, me ajudas,
a produção do pano, produzir nos teares tradicionais, era um trabalho interdito às mulheres. Certo. Só o homem é que podia Certo. fazer pano de pente. A mulher podia ir comprá-lo, fazer todos os produtos e todos os artigos que ela quisesse, mas tear, não. Está a ver onde está o poder? O poder está na tecelagem. Se não tecer, ninguém pode comprar, nem usar, nem fazer. Então, a Bonche, o que fez há uns poucos anos esta parte, e isso foi um dos grandes incentivos também que me fez perder os medos e voltar à Guiné e levar a minha mãe, nessa altura também, foi saber a força e o exemplo que estas mulheres podem dar para todas nós também. Elas resolveram se unir num grupo e ir fazer formação para começarem a produzir elas o seu pano. Muito bem. Há mito na Guiné que diz: mulher que se atreve a pegar num tear e fazer pano de pente morre em pouco tempo. O Irã, os espíritos vêm, há doença, há acidente, elas morrem. Vocês podem imaginar que nós andamos cá e lá, todos, a pedir a todos os santos que não acontecesse nada a nenhuma mulher enquanto estivesse em formação. Claro. Porque alguma coisa que acontecesse, o Era mal, o Irã. o Irã é que tinha vindo. Elas fizeram a sua formação, elas estão neste momento, já têm uma loja, têm um ateliê, estão a produzir o seu pano com todos os motivos tradicionais e estão a fazer motivos originais, criativos, feitos por ela. Muito bem. E esse mito desapareceu. O que é que isto deu origem? Neste momento estão vários grupos em várias localidades da Guiné-Bissau a produzir, mulheres a produzir pano de pente. E eu conheci algumas dessas associações. Exatamente, conheceu. O desafio grande que nós fizemos foi lhes pedir, então, que elas fizessem pano de pente, as tiras do pano de pente, no nosso riscado madeirense. Eu tenho pano de pente com os motivos regionais, tradicionais da Madeira e com trabalhos muito bonitos feitos. Muito obrigado. Paula, voltamos a ti. Temos bons judocas em potência aqui na Madeira, na região, já que enfim, a área em que tu mais percebes disto? Sim, sim. Só aqui para acrescentar Sim, que sim, sim. Vocês conversam todos uns com os outros. estava a por falar favor. com a Fátima Lopes lá fora sobre ter estado já em Angola. Eu tenho raízes em Moçambique. Sim. Estive em Angola, mas nunca fui a Moçambique. Ou seja, eu nasci cá na Madeira em 72, voltei para Moçambique e em 74, devido a toda a revolução que existiu, os meus pais tiveram que voltar para cá e viemos todos. E vim para esta maravilhosa ilha, que é a ilha do meu pai, portanto o meu pai era madeirense, por isso mesmo acabei por nascer cá numas férias dos meus pais, mas tenho uma ligação muito grande, como é natural, a Moçambique. E tenho uma curiosidade muito grande a lá ir conhecer. Sei que é uma ilha maravilhosa, peço desculpa, um país maravilhoso, com pessoas magníficas, portanto, quero muito lá ir. Portanto, eu espero em breve, espero 48 anos que já não estou lá, não é? Certo. Portanto, fiz este ano meio século. Portanto, eu espero que não chegar aos 56, espero ir antes, vamos ver, se a vida me permitir. E levar também a minha mãe comigo, porque ela também quer voltar lá. E, portanto, só para deixar esta chega relativamente a Moçambique. Relativamente aqui à minha colega a Agência Abreu, isto não é publicidade, a Agência Faz uns Abreu pode preços especiais. organizar um grupo para vocês todas irem a Moçambique, até podem fazer uma volta ali à África. É uma ideia. Por sim, camarada, nós tratamos disso, não é verdade? Relativamente aqui à Letícia, o trabalho da polícia é excepcional. Nós temos vindo a constatar que aqui a nossa região tem sido assolada aqui por uma série de situações que não têm sido muito benéficas, relativamente a drogas e violência doméstica também. Portanto, eu penso que a polícia vai ser capaz de domar aqui as férias. Foi criada agora uma equipa, aliás, várias equipas, para o mesmo fim, para a violência doméstica, porque é um tema muito complexo. E depois o que eu acho é que está a aumentar muito nos jovens. E não deveria acontecer nos dias de hoje.
Exatamente. As miúdas deixam-se fazer o que os nossos pais deixavam, porque não tinham opção. E hoje em dia há opção. É importante. A sociedade está tão informada acerca destes exatamente. problemas, sobretudo, e tão alerta, porque todos os dias... Ou porque eu gosto dele e ele vai mudar. Nunca muda. Nunca. O importante aqui também é ter... eu penso que é importante ter autoestima, autoconfiança, e eu penso que isso aí também se vai buscar um bocadinho ao desporto. Pode ter a ver com bem. isso. Qualquer desporto, não quer dizer que seja só o judo, mas qualquer desporto dá autoestima, dá autoconfiança. Acho que todos os miúdos deveriam praticar algo. E os treinadores nisso têm um papel muito importante. Muito bem, então, e a nível de atletas, A nível de atletas, temos... nós temos aqui nós temos um grande problema não só no judo, no desporto em geral, na competição. Todas as meninas e meninos que estão a competir e que chegam a determinado patamar, principalmente aos júniores, à altura de ir para a universidade, o desporto acaba. Isto é real. Não há condições para que eles consigam, não, porque a partir do momento que entram na universidade, a não ser que fiquem cá, na Madeira, mesmo assim, eu conheço uns 2 ou 3, mas que acabam por se desleixar um bocadinho, porque entram na universidade, têm que dar atenção à universidade e querem fazer o curso todo, e acho muito bem. Logicamente que isto também passa um bocadinho, a partir do momento que somos atletas de alta competição e estamos na seleção, é diferente. Eu estou a falar de casos que não entraram ainda na seleção nacional. Certo. Pronto. O meu caso concreto, eu com 18 anos já estava na seleção nacional. E, portanto, a minha carreira é um bocadinho, se deixamos passar o comboio já não o apanhamos mais. Certo. E, portanto, tracei ali um objetivo, se bem que um bocadinho contra a vontade da minha mãe, queria que eu continuasse nos estudos, mas depois, como os resultados iam surgindo, só teve que aceitar que realmente aquele era o meu caminho. E eu fiz aquele meu caminho, que estava traçado para mim, obtive, dentro daquilo que fiz, os possíveis, os melhores resultados que eu consegui, e depois então tirei o meu curso. E foi a opção que eu fiz. E agora, indo aqui outra vez atrás à situação que o António me estava a questionar, eu penso que tem um bocadinho a ver com isso. Nós ainda não termos tido um outro atleta olímpico na modalidade de judo tem a ver um bocadinho com este trajeto mal. Neste momento eu tive, há 2 anos atrás, 3 atletas que eram fortes, eram vice-campeões nacionais, com possibilidades de ingressar na seleção nacional, só que entraram as 3 na Universidade de Medicina e, portanto, tiveram que fazer opções e nós temos que aceitá-las. E estão muito bem encarreiradas no seu curso de Medicina e muita sorte. Muito bem. Vamos terminar com uma frase que eu vos peço a cada uma. As palavras que eu escolhi para vocês é exemplo. Muito bem. Podem? Exemplo. Helena? Exemplo, eu penso, relativamente à Associação Presença Feminina, eu possa ter sido exemplo de perseverança, de nunca deixar os problemas e as situações, e pensar que neste momento a Associação Presença Feminina, ao fim de 15 anos de eu estar no grupo, nós temos uma estrutura de atendimento reconhecida nacionalmente, nós temos uma gestão de uma casa-abrigo e temos uma equipa especializada. E somos, junto com a Segurança Social, as 2 estruturas reconhecidas de atendimento a vítimas de violência doméstica. Este caminho, para mim, neste momento, se eu servir de exemplo, está de alguma forma não terminado, mas tranquila. E a nossa instituição foi reconhecida em 27 do ano passado, de julho do ano passado, ONG-D. Era um sonho, porque a partir deste reconhecimento eu posso ir além mar, podemos ter equipa para trabalhar então do outro lado, de uma forma mais afincada. Muito obrigado, Helena. Então é isso que eu deixo como exemplo. Como exemplo de não
desistir. E este sim, isto, passar para o outro lado e o trabalho do outro lado, é o sonho que eu acalento desde o início. Todo o outro trabalho foi de ocasião, foi as circunstâncias que me fizeram entrar nas causas e nas missões. Muito obrigado. Obrigada. Letícia, uma frase final em que o exemplo esteja presente. Concordo uma parte que a senhora diz que o exemplo, com a resistência, com a luta, acho que não faço nada para ser exemplo de ninguém, faço por mim, mas se acharem que devam fazer-me como exemplo de conquista, de algo, de luta, de não desistir dos sonhos, ótimo. Mas não é que eu faça porque os outros me sigam como exemplos. Gostava que a minha filha seguisse, por exemplo, de lutar por aquilo, porque nada cai do céu e nós temos que fazê-lo acontecer. Muito obrigado. Paula, uma última frase que tenha exemplo como exemplo. Eu julgo que no desporto nada se consegue sem trabalho, muito trabalho. Por vezes há quem diga, a sorte também faz parte, claro que sim, mas o trabalho é essencial. E, portanto, o exemplo é não parar de trabalhar para atingir o sonho. Se o sonho são os Jogos Olímpicos, têm que trabalhar de forma a ser resilientes, ter determinação e, portanto, não desistir, mesmo que o caminho seja muito turbulento, que nada é fácil. Claro. Vai haver muitas derrotas para conseguirmos para termos uma conquista e, portanto, não desistir dos seus sonhos à primeira só porque houve uma derrota. Portanto, a vida vai nos ensinar sempre que há muitas derrotas para conseguirmos o nosso objetivo principal. Obrigado pelos vossos exemplos.